eu vou chamar de experiente, tá bom? Para não chamar ninguém, que viu o primeiro Karate Kid lá atrás, e no dia seguinte estava fazendo esse símbolo, assim, esse gesto assim. Quantos aqui, né? Lembra desse negócio, não? Que a gente ficou pagando esse mico, imitando esse negócio, né? Tira casaco, bota casaco, lembra? Hoje eu quero te convidar a fazer esse exercício de imaginação. Você sabe que imaginar é um dom de Deus. Imaginar é tentar reviver essa história que você está ouvindo. E o título da mensagem dessa noite é Imagina você nessa história. Imagina, então fala com o teu irmão aí, imagina você nessa história. Não precisa levar literalmente, porque os homens não vão ficar grávidos do Espírito Santo. Não dá. Então, por favor, faz uma adaptação aí, né? Porque o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 1. Tem que avisar, porque vai que começa a pensar literalmente, né? Lucas 1, a partir do versículo 26. Imagina você nessa história. Lucas 1, 26. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor, diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser tocado pelo Senhor nessa noite. Diga para Ele, coloque seu coração diante dEle. Em nome de Jesus, Senhor, fala no nosso coração, porque nós ansiamos pela Tua voz, pela Tua direção, pelos Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, obrigado, meu filho, Deus te abençoe, te encha do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero ver a juventude falar amém. Amém. Na semana passada a gente conversou sobre elevar a expectativa, sobre esperar por algo maior. Lembra disso? Conversamos sobre a experiência de Isaías no templo, quando ele, no meio de um ambiente de angústia, no meio de um ambiente de desespero, no meio de um vazio, ele vai ao templo buscar o Senhor, e lá no templo Deus dá uma experiência, Deus abre os olhos dele. E o título da mensagem da semana passada foi Quando Deus abre os meus olhos. Quando Deus abre os meus olhos. Se você não estava aqui na semana passada, volta lá no canal do YouTube, dá uma olhada lá, porque foi muito especial e foi a primeira semana desse círculo de mensagens. Hoje, essa mensagem vai nos ajudar a perceber que o agir de Deus na história, ele passa por caminhos que aos homens parecem impossíveis, mas que se nós nos
colocamos, nós entendemos a lógica de Deus, a gente vira uma chave e, de repente, aquilo que parece impossível começa a se tornar viável, realizável, praticável. Porque um dos grandes erros que nós cometemos no nosso relacionamento com Deus é tentar, ao invés de se enquadrar no padrão de Deus, colocar Deus dentro do nosso padrão. Esse é um problema. A gente, ao invés de deixar que Deus abra os nossos olhos, muitas vezes nós estamos pedindo que Deus entre na nossa forma, entre na nossa expectativa, entre no nosso modus operandi. E a gente tem aqui uma experiência fantástica na vida de Maria, uma jovem. O que os estudiosos dizem que Maria devia ter entre 14 e 17 anos. As meninas assumiam responsabilidade de casamento muito mais jovens naquele tempo, naquela cultura. E Maria, de repente, está prometida a um homem chamado José, e no tempo de Deus as coisas acontecem. É o primeiro aprendizado que a gente quer fazer aqui hoje. No tempo de Deus, cada promessa encontra o seu destino. Você pode falar isso comigo? No tempo de Deus, cada promessa encontra o seu destino. Desculpe, irmãos. Aqui, fala. No tempo de Deus, cada promessa encontra o seu destino. Quer dizer, Maria é a mulher improvável, é a pessoa improvável, está vivendo a condição improvável, ela ainda é noiva, ela não está dentro da expectativa da sociedade para, de repente, gerar um filho, ela não é casada, mas chegou o tempo de Deus, a hora de Deus, o lugar de Deus, e, de repente, todas as coisas começam a convergir. Vocês se lembram que nós falamos na semana passada que Isaías 9 dizia que na Galileia dos gentios, Deus ia cumprir a sua promessa. E onde é que Maria mora? Na Galileia dos gentios, que Deus fala lá para Isaías, no capítulo 9. Maria, através de José, porque a descendência naquela época era chamada a partir do homem, José é descendente de Davi, da tribo de Judá. Então, de repente, você tem a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e os propósitos de Deus encontram aquela pessoa, aquele lugar, aquela hora, e a promessa de Deus, então, acha o seu destino. E essa é a primeira chave que eu preciso virar, que nós precisamos virar. Porque na sociedade humanista que a gente vive, a gente tem a expectativa e a ideia equivocada de que, de alguma maneira, nós vamos ajudar o Senhor a realizar as suas promessas. A gente tem a ideia equivocada de que o meu esforço, que a minha religiosidade, que o meu empenho, que a minha disciplina espiritual vai mover os céus ao meu favor, enquanto, na verdade, a minha disciplina espiritual me move na direção dos céus. A disciplina espiritual é importantíssima, é fundamental, mas ela não move Deus, ela me move na direção de Deus. Ela alinha o meu coração ao que Deus quer fazer. É isso que acontece com Maria. Maria está no lugar certo, na cidade certa, na hora certa, no tempo certo, e com o coração afinado para o lugar certo. Sabe? Isso é uma realidade que a gente precisa deixar que Deus crie no nosso coração. A ideia que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus, mas que as promessas de Deus, no tempo certo, na hora certa, acham o seu destino. Quantos creem que tem promessas de Deus para a sua vida aqui? Então fica tranquilo, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém ou não amém? Fique em paz, porque as promessas de Deus vão realizar na sua vida. Fala com o teu irmão, fique em paz, querido. Fique em paz, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque as promessas de Deus vão cumprir, vão se realizar, vai chegar, irmãos. Mesmo que seja da maneira mais improvável possível, mesmo que seja da maneira mais fora da caixa possível. Porque eu fico pensando, não é? Deus tinha tantos caminhos para fazer, não é verdade? Por exemplo, Maria já podia estar casada, não é? E se alguém dissesse que ela ainda não tinha concebido, não tinha consumado o casamento, a gente dizia assim, tudo bem, mas ela já estava, foi no dia do casamento que o Espírito Santo falou com ela, mas não foi, ela ainda era noiva.
A revelação do Espírito Santo, ela é perigosíssima para Maria. Porque ficar grávida antes de casar era indicativo, no caso de Maria, porque José vai dizer, não é meu, de adultério. E colocava Maria numa condição de ser apedrejada. Sabe? E às vezes a revelação de Deus vai ser perigosa para você, porque vai te colocar num lugar, perigosa entre aspas aqui, tá bom? Entre muitas aspas, vai te colocar num lugar de incompreensão de quem está do seu lado. Sabe, porque o agir de Deus não cabe nos nossos contextos, nas nossas caixinhas. E parece que Deus gosta desse modus operandi, de não agir segundo a nossa expectativa, porque, na verdade, Deus tem um olhar muito maior. Deus está aqui cumprindo a promessa dele para Abraão, Deus está aqui cumprindo a promessa dele para Isaac, Deus está aqui cumprindo a promessa dele para Davi. Sabe, Deus está honrando um processo longo da história na vida de Maria. Às vezes você não entende por que Deus age da maneira que age, mas os nossos pensamentos não conseguem alcançar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são mais altos que os nossos. Amém ou não amém? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Sempre que você receber um não, lembre-se que Jesus é o sim de Deus para você. Sempre que você receber um não, lembre-se que Jesus, lembra do texto que nós lemos aqui agora há pouco, que o nosso Deus é o Deus que abre caminhos no ermo, que Deus no lugar deserto, no lugar sem direção, abre um caminho para nós. Amém ou não? Então será que a gente precisa aquietar o nosso coração? Hoje eu tive uma experiência interessante com Deus. Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade de dormir. Eu durmo bem, graças a Deus. Depois que eu durmo bem. Mas qualquer coisa me agita o sono. Se eu estou alegre demais, eu fico... você gostou, né, Gael? Se eu estou alegre demais, eu perco o sono. Se eu estou, preocupado, eu perco o sono. E não é aquela coisa de perder o sono, porque eu estou... Não, é porque eu fico acelerado. Não é porque, não é aquela coisa de... E dormir de dia, então, é um desafio para mim. Quando eu consigo cochilar 10 minutos, assim, já foi um negócio. Não é? Hoje mesmo, eu consegui hoje, assim. E, de repente, eu ouvi uma voz, e não era do Senhor, dizendo, Evander. Não era Evander, era meu bem. Era meu bem, e aí eu despertei, assim. E é interessante que eu despertei ouvindo a voz do Senhor, não da Ângela. Eu ouvi a dela primeiro, mas depois o Senhor trouxe algo no meu coração, dizendo que uma coisa que me preocupa vai vir com recompensa. Que a luta que eu enfrento hoje, ou a luta que eu posso passar daqui a pouco, vem com recompensa. Eu ouvi isso do Senhor hoje, e aquilo trouxe alento para o meu coração. Alento para o meu coração. Fala com teu irmão assim, as tuas lutas vêm com recompensa. Fala com ele. As tuas lutas vêm com recompensa. Hein? Quem lembra de Davi? Quem quer enfrentar um Golias? Quem está precisando de um Golias na sua vida aí? Fala assim, sai de reto, pastor. Está precisando de Golias? Mas todo Golias vem com recompensa, gente. No caso de Davi, ele já ganhou uma esposa, a filha do rei. Não é? O respeito de um exército inteiro. E o preâmbulo para um reinado de vitória. Sabe? Todo gigante traz uma recompensa. Toda batalha, toda luta, toda, tribulação que se prolonga, no final tem recompensa, se você perseverou no Senhor. Então, presta atenção nisso. As promessas de Deus vão achar o seu destino. Acredite você ou não, espere você ou não, as promessas de Deus vão achar o seu destino. Se você não for íntegro e não esperar, vai pegar, se Deus prometeu para você, vai chegar no seu descendente, vai chegar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, mas a promessa de Deus vai alcançar o destino dela. Agora, se você é inteligente e acredita nisso, você vai se colocar no lugar que Maria se colocou.
De dizer assim: Deus, eu estou aqui submetido ao Senhor e à tua palavra. Deus, eu estou aqui submetido ao Senhor e aos teus propósitos. Se é verdade, e eu creio que é verdade, que a sua promessa vai achar o meu destino, o destino da minha vida, então me dá resiliência, me dá força, me dá condições de perseverar até que a promessa se cumpra. Porque muitas vezes a nossa tribulação, a nossa batalha, a nossa luta gera para nós a falsa ideia de que as promessas de Deus podem estar comprometidas. Sabe? De que as promessas de Deus podem estar ameaçadas. É interessante que a promessa de Deus chega numa casa tão frágil. A gente nem ouve falar da família de Maria. A única coisa que a gente ouve de Maria é de Isabel, que é parente dela. É uma senhora idosa, mulher de um sacerdote. Mas a gente não ouve falar do pai de Maria, da família de Maria, das condições financeiras de Maria. A gente não sabe de nada. E a gente não sabe porque, se não está aqui, é porque não era relevante. Entendeu? A promessa de Deus acha uma mulher frágil, uma menina frágil, sem recursos, sem condições, mas Deus não precisa da nossa força para cumprir as suas promessas. Tudo que a gente precisa é crer quando Ele fala. É esperar no Senhor. A segunda coisa que para mim antes disso, essa coisa do tempo é muito importante. Essa coisa do tempo é muito importante, antes de eu dar o próximo passo. Muitas gerações antes de Maria esperaram a vinda do Messias. Mas foi na geração de Maria que o Messias veio. Sabe o que isso significa? Cada geração recebe de Deus uma promessa e um destino. Sabe o que eu preciso? Eu preciso estar atento à bênção que foi reservada para a minha geração e para o meu tempo. Sabe? Isaías, que nós pregamos na semana passada, e eu quero insistir que você vai lá no YouTube e ouvir essa mensagem, recebeu a graça de antever o Messias, de vislumbrar o Messias, mas não veio na geração de Isaías. Talvez quando ele escreveu a profecia, ele achou que era no tempo dele, mas não foi no tempo dele. Foi centenas de anos depois, na geração de Maria. Então, tem promessas que foram feitas aos nossos pais que vão se cumprir na nossa geração. Mas o que a Bíblia me diz é que cada geração tem as suas promessas, tem um legado, tem uma porção de Deus para cada geração. É interessante que quando a gente vai estudar a história dos avivamentos, cada geração viveu um tipo de avivamento. Cada geração. Cada geração. E a gente precisa estar disponível para viver o que Deus tem para hoje, para esse tempo, para essa hora. O problema é que, às vezes, a gente está olhando demais para o passado, ou olhando demais para o futuro. O problema é que, às vezes, a gente não discerne a bênção que está sobre a nossa geração. Por exemplo, a nossa geração anseia por relacionamentos. A nossa geração é a geração da informação, que está sobrecarregada de informação. A gente recebe conteúdo de tudo quanto é lugar. E para mim, é uma das gerações mais simples da gente falar do Evangelho, porque tudo que essa geração precisa é de um aceno, é de um oi. Porque já tem conteúdo demais, quem quiser ver uma pregação é só clicar. O mundo inteiro pode acessar o YouTube e acessar uma palavra, mas o mundo está carente de amor, está carente de gente que se importa. Às vezes a gente gera conteúdo, a gente gera mensagens, mas a gente é incapaz de estender a mão. Sabe, eu creio que um avivamento que Deus quer dar para a nossa geração é o avivamento de importar-se, de amar, de se envolver com a dor do outro. Então, cada geração tem sua promessa, e cada promessa acha seu destino no tempo e na hora certa. O segundo princípio que eu aprendo da vida de Maria é que eu preciso aprender a fazer as perguntas certas. Eu preciso aprender a fazer as perguntas certas. Na filosofia grega, tinha um método de ensino e de fazer filosofia que se chamava maiêutica, que era dar luz ao conhecimento através das perguntas.
dá luz ao conhecimento através das perguntas. As boas perguntas abrem portas para verdadeiros paraísos de conhecimento, de informação, de conteúdos, de vida, de experiência, de sabedoria. Mas às vezes a gente faz as perguntas erradas. Às vezes nós estamos diante da revelação do Senhor e a gente fica perguntando por quê? Por que eu estou assim? Por que está desse jeito? Sabe? A gente fica perguntando por que eu? Me chama muita atenção a pergunta de Maria, porque quando o anjo disse para ela assim, não tenha medo, Maria, porque você vai dar à luz um filho, e ele é o Filho de Deus, o Espírito Santo, e ela faz uma pergunta assim, como será isso? Como será isso? Vamos lembrar alguns heróis da fé aqui. Lembra de Moisés? Hein? Lembra de Moisés? Foi isso que ele falou para o Senhor, quando o Senhor chamou ele? O que ele falou? Senhor, eu sou pesado de língua. Como é que eu vou fazer isso? Não dá, manda outro. Aí Deus precisa convencer Moisés, não, eu vou mandar o teu irmão contigo. Eu vou falar com você, você fala para ele já acostumou com você. Você pode gaguejar o tanto que você quiser com ele, porque ele vai falar, ele vai te representar. Lembra de Jonas? Jonas deu piti, comprou um bilhete para o lugar oposto aonde o Senhor tinha mandado. Lembra? Eu poderia te citar um monte de heróis da fé, que diante do chamado de Deus eles titubeiam, diante do chamado de Deus eles ficam fazendo perguntas erradas. Maria não. Maria diz assim, como é que será isso? O que está exposto nessa pergunta de Maria? Primeiro, uma predisposição para viver. Não é? Quando ela diz assim, como é que vai ser? Ela já creu, irmãos. Ela já creu. Porque quando ela diz assim, como é que vai ser? Como é que eu, sendo virgem, desposada, não casei ainda, vou gerar um filho? Como é que vai ser? E o anjo não tem trabalho de convencer Maria, ele só dá para ela os próximos passos. É como se dissesse assim, recebi a revelação, você vai gerar o Messias. Sim, e o próximo passo? Pensa numa pessoa proativa? Pensa numa pessoa cheia de fé? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Quais são as perguntas, irmãos, que vocês estão fazendo? Qual é a pergunta que você está fazendo hoje? Hoje Deus está querendo dizer para a gente como é que Ele realiza as promessas dEle na nossa vida. A resposta é a resposta para cada um de nós. O anjo diz assim, o Espírito Santo te envolverá, e Ele vai fazer todo o trabalho. E você vai conceber, porque o Espírito Santo vai gerar isso em você. Essa não é a resposta para todos nós? Não é a resposta que Deus deu para Maria, não é a resposta que eu e você precisamos? Ah, pastor, como é que eu vou viver as promessas de Deus? O Espírito Santo vai gerar em você, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te falar como, o Espírito Santo vai te apontar o caminho, o Espírito Santo vai colocar as pessoas certas na sua frente, o Espírito Santo vai prover os recursos, o Espírito Santo vai abrir as portas que Ele precisa abrir. Mas a gente demora a chegar no como. A gente demora a chegar no como. A gente gasta um tempão no porquê. Ah, Senhor, mas por quê? Eu queria aquilo. Eu queria tanto viver de um outro jeito. Mas, Senhor, logo eu. Não, eu não sou capaz. Sabe, é muita... O ser humano foi colocado num lugar de arrogância, onde a gente acha que o mundo precisa girar ao nosso redor. Nós somos o sol e a terra gira à nossa volta. Enquanto, na verdade, quando eu estou na disposição e na condição de amado do Senhor, e sei que o meu Deus é um Deus de impossíveis, eu pergunto para Ele como é que vai ser. E às vezes Deus vai falar para você assim, permanece na minha presença, porque na hora certa eu vou falar com você. Às vezes Deus vai falar assim, eu preciso que você entre num tempo de jejum agora. Eu preciso que você pare de lutar. Eu vivi uma época de teimosia na minha vida, de muita teimosia.
E Deus mostrou ao meu discipulador que não era para falar nada comigo. Né? Talvez sirva para alguém aí que está lidando com alguém teimoso como eu fui. Verdade. Meu pastor procurou minha família, procurou meus amigos, e ele realmente foi nas pessoas mais importantes para mim naquela época. Ele me chama de Vandinho. Ele diz assim: não falem nada com o Vandinho sobre esse assunto. Nós vamos orar e jejuar, e Deus vai trazer revelação para ele. E vocês acreditem ou não, mas Deus me mostrou da maneira mais improvável possível. E quando Deus me mostrou, estava todo mundo de prontidão para vir me cercar. Estava todo mundo pronto para vir e me cercar. Sabe? O Espírito Santo mostrou o caminho para eles. Porque sabia, você sabe que às vezes eu tenho uma experiência de que Deus fala as coisas, muita coisa comigo com muito tempo de antecedência, e eu não acho que é porque eu sou bom, acho que eu dou muito trabalho para Deus. Né? E aí ele tem que falar, gastar muito tempo comigo para eu não atrapalhar ele. Então ele já vai me avisando de antecedência, ele me mostra um pouquinho, depois me mostra mais um pouquinho, e eu não fico envaidecido com isso. Eu acho que Deus tem muita paciência comigo, que se vier tudo de uma vez, eu acho que de repente eu vou ser, sabe, resistente. Maria não tem isso, Maria tem uma prontidão de ouvir a Deus e obedecer. Como é que vai ser esse negócio? Sabe, talvez hoje você precisa abrir o seu coração e começar a perguntar para Deus como é a obra que o Senhor quer fazer na minha vida. Como? Me dá o passo, Jesus. E aí Jesus vai dar o passo que você está pronto para ouvir. Jesus vai te mostrar a estratégia. Jesus vai colocar a pessoa certa. Quando você pergunta como, o seu coração se abre para o agir de Deus. Mas enquanto você está perguntando por quê, por que desse jeito, está tudo dentro de você ainda. Mas quando Deus, o que Jesus fala para Maria? E a última parte do que eu quero compartilhar com vocês, Jesus diz assim: essa obra que eu estou fazendo em você, Maria, não é só em você. A sua parente Isabel, que era estéril, também está grávida. E vai gerar um menino, e Maria vai descobrir tudo depois. Não é? Ela já era idosa. Ela e Zacarias, Isabel e Zacarias, ao contrário de Maria, já idosos. Vai ao encontro dela. Porque o mover que eu estou fazendo está além de você, percebe? Ela pergunta como, e Deus começa a dizer para ela, Deus começa a dar um mapa para ela. Deus começa a dar um mapa para ela. A gente, às vezes, quando está recebendo a notícia, a gente já quer tudo de uma vez. O que acontece com Maria? Ela se submete, ela vai até Isabel. E aí é um outro capítulo, chega lá, quando ela chega em Isabel, a primeira coisa que Isabel faz é: bendita é tu, Maria, entre as mulheres. Enquanto você chegou, quem está aqui no meu ventre já tremeu, o Espírito Santo visitou João Batista por causa de Jesus, ali no ventre de Maria. E eu já preguei aqui há muitos anos atrás sobre Isabel como uma mulher do reteté. Imaginei a velhinha grávida dando glória a Deus e entregando revelação para Maria. Né? Naquela época eu imitei Isabel, não vou fazer isso hoje. Não vou fazer isso hoje. Mas é impressionante que Maria chega lá, talvez cheia de dúvida, porque ela era uma jovem, mas obediente. E a primeira coisa que ela ouve de alguém que ela respeitava, de Isabel, sabe, a sua prima mais velha, a sua parenta mais velha, mulher do sacerdote, ela ouve assim: é de Deus, minha filha, pode crer que é de Deus, o que está na sua vida é de Deus, e vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Não é tão bom quando a gente faz isso? Não é? Há um tempo desse atrás, alguns anos, eu estava com uma direção, com uma estratégia, com a direção de Deus, mas que me colocava num lugar de confronto, que me colocava num lugar de desafio. E, de repente, 7 horas da manhã, né, meu pastor me liga, 7h30, porque o pastor Lutero sempre me liga nessa hora aí, entre 7 e 7h30 da manhã. Né? Ele diz assim: irmão Evander, eu estava ansioso para falar com você, eu não consegui falar com você, eu quero te dizer, meu filho, segue nesse projeto que Deus te deu, porque é de Deus, vai. Como foi importante para mim ouvir do meu pastor aquilo. Maria tem essa experiência porque ela faz a pergunta certa. Ela se move na direção de que Deus manda. E ela encontra em Isabel uma clareza de que o agir de Deus está indo além dela. E essa é a terceira coisa que eu quero dizer para você nessa noite. A obra de Deus na sua vida está além de você.
A obra de Deus na sua vida vai além da sua perspectiva pessoal. Quando Deus está agindo na sua vida, você vai acabar encontrando testificação no meio de quem se move no sobrenatural. E daí a importância de você estar na igreja, daí a importância de você ser frequente aos cultos, daí a importância de você estar numa célula, daí a importância de você se acercar de pessoas que estão vivendo o mesmo milagre que você. Porque se Maria fosse contar isso para qualquer um outro, o que ia dizer para ela? Você está louca, menina? Que história é essa? Grávida do Espírito Santo, agora pronto. Imagina a tua filha chegando para dizendo que está grávida do Espírito Santo. Hein? O que você ia fazer com ela? Traz o Espírito Santo aqui com carteira de trabalho, CPF e identidade. Não é isso que você ia fazer? Fala a verdade. Hein? Gente, fala sério. Eu te fiz um convite no início. Imagina você nessa história. A gente só crê hoje porque foi uma multidão de testemunhas que testificaram, e o próprio José. O próprio Deus precisou falar com José, que também era um homem de Deus: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que ela está dizendo é verdade. Presta atenção, Deus sela as promessas dele na sua vida através da igreja, através do povo dele, através do povo da promessa. É por isso que às vezes você está aqui no culto, eu falo batata, você já entende de purê de batata, macio, fofinho, com queijo ralado em cima, quentinho saindo do forno. Né? Quem gosta de purê de batata aí? Maravilha, né? Não é bom assim? Aquele purê de batata que não está molhado, mas está assim. Né? Hein? Não é verdade? Eu gosto de achar uns pedacinhos de batata dentro. Não sei se você gosta também. Eu gosto. Tem gente que acha que não. Queijo ralado. Delícia demais. É. Eu falo batata, cheia de casca, e você já entende purê de batata. Porque, na verdade, você se conectou ao povo da promessa. Sabe? Tem hora que eu estou lendo a Bíblia e, de repente, é como se um livro se abrisse diante de mim. Uma parede se abrisse diante de mim. Tem hora que eu estou aqui no louvor, alguém está ministrando, diz uma coisa e, de repente, eu ouço ele diz uma palavra, eu ouço uma frase inteira. Porque eu estou conectado com o povo da promessa. Lembra quando Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar? Eu farei de ti uma grande nação. Deus até chama indivíduos, Deus até chama pessoas sozinhas, mas Deus sempre conecta essas pessoas a um povo, a uma comunidade da promessa. A pandemia gerou a falsa ideia que eu posso experimentar Deus desconectado da igreja. E, infelizmente, muita gente está vivendo desconectado da igreja. Muita gente. E diz assim: mas eu não deixei Jesus, pastor. Eu não deixei Jesus. Eu até acredito. Mas deixou de viver uma série de milagres, uma série de processos, porque há processos de Deus que estão conectados na comunidade de fé. Sabe por quê? Porque Deus é Deus trino. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se revela em comunidade e Ele se manifesta a você em comunidade também. Então, é claro que a gente entende que no momento mais agudo da pandemia, todo mundo foi recomendado a ficar em casa, todo mundo, e ainda hoje há algumas pessoas que não se sentem à vontade, e é claro que você tem que respeitar o seu ritmo, mas eu e você não temos desculpa para nos desconectar do corpo. Sabe, hoje eu estava dizendo que tem uma pessoa aqui da nossa igreja, que está num outro país, que está numa outra realidade, né? Não pode estar aqui fisicamente, mas ela assiste os cultos, ela está numa célula, ela comenta a mensagem. Quando a gente tem algum problema no YouTube, ela é uma das primeiras a reclamar. O que houve? Eu estava ouvindo a mensagem aqui e tiraram a mensagem do ar. Ela está conectada no corpo, apesar de estar lá em outro país. Mas tem gente que, por pretexto da pandemia, se desconectou. E, querido, ovelha separada do rebanho é presa fácil para Satanás. Você já viu aqueles filmes, aqueles documentários? Quem é que o predador ataca? É quem ficou para trás. É quem se separou do rebanho. É quem
Perdeu o ritmo, sabe? Perdeu o ritmo. O rebanho foi andando e alguém ficou para trás, e aí o predador está de olho, esperando aquela oportunidade de pegar aquela ovelhinha que ficou para trás. Percebe? Então eu e você tem que tomar cuidado para a gente não perder o timing da promessa, não perder o ritmo, não perder, sabe, a toada do povo de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus, quando quis revelar o Messias, mandou Maria para uma casa onde estava acontecendo um milagre. Porque num ambiente de milagres, há mais disposição para milagres. Num ambiente de milagres, há mais disposição para milagres. Você sozinho na sua caverna, você vai achar que o mundo inteiro te abandonou, que Deus te abandonou. Lembra de Elias na caverna? Ah, Senhor, todos me abandonaram, eu fiquei só. Não sobrou ninguém que teme o Senhor. Deus pergunta para eles assim: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Ah, Senhor, o Senhor sabe, não sobrou ninguém. Deus diz assim para ele: tem mais 7.000, Elias. Tem mais 7.000 que nos curvou. Que negócio é esse que você está sozinho? Sai dessa caverna, rapaz. E por causa da atitude de Elias, o ministério, Deus honra Elias, irmãos. Mas tem um ensinamento muito sério a partir da vida de Elias. Por conta desse enclausuramento de Elias se deixar tomar tanto pelas suas dores, Deus diz assim: agora você sai daqui, vai lá, unge Eliseu, não é? E o ministério de Elias é encerrado. Porque dentro da caverna não dava para exercer o ministério profético que ele tinha para exercer. Você não precisa estar forte, vigoroso para cumprir o seu ministério, mas você precisa estar no meio do povo de Deus. Deus tira Elias da caverna, vai lá, ele unge Eliseu, e Deus leva Elias. Ele não perde a salvação, Deus leva ele de maneira honrada, ele não perde o ministério que ele fez, mas ele não tinha condições de cumprir o propósito dele dentro da caverna. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que, primeiro, há pessoas que estão no alvo de Deus, estão no radar de Deus, estão na mira de Deus, mas quando Deus se apresenta para elas, elas acham que elas não são, não é comigo, não pode ser. Deus, se tivesse que agir, ele ia fazer de uma outra forma. Creia que Deus usa dos improváveis. Deus resolveu usar as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus vem e se manifesta, e a gente fica fazendo pergunta errada. A gente precisa começar a se perguntar: como é que vai ser, Jesus? Como é que vai ser? O que o Senhor quer de mim agora? Qual é a próxima tarefa? O que o Senhor está esperando que eu faça? Como é que vai ser? E a terceira coisa, eu preciso buscar em Deus e na comunidade de fé quem pode me ajudar a avançar na vivência dessa promessa. Às vezes essa pessoa está aí do seu lado. Às vezes essa pessoa está aí pertinho de você. É um intercessor. De vez em quando eu recebo uma mensagem inesperada. Às vezes é na hora de dormir. Às vezes é no meio da madrugada. Às vezes é no meio da hora do culto. Orando pela sua vida. Orando pela sua vida. Hoje mesmo eu recebi, na hora do nosso culto aqui, uma mensagem de um pastor querido, só para ti. Ele disse assim: bom dia, 10h46, ele devia estar no culto, eu também estava, porque o culto lá na igreja dele, lá em BH, pastor Jeremias, mais ou menos essa hora: bom dia, em oração por sua vida, Deus use poderosamente nesse dia. Isaías 30:18, floresça e frutifique gente boa. A cara dele, floresça e frutifique gente boa. Respondi para ele: amém, pastorzão, o senhor é uma bênção. Sabe? Deus está cercando você de pessoas, e você precisa se cercar de pessoas que te encorajam, sabe? Que te colocam para frente, que te ajudam a crescer, que te ajudam a ver as promessas de Deus. Sabe, Deus, o que moveu o pastor Jeremias? Talvez você diga: pastor, você está se achando, mas ele mandou para uma lista de transmissão. Chegou para mim, irmão, e daí? Ele pode ter mandado para 1000, se chegou para mim, está valendo. Amém ou não amém? Está valendo. Não parece que foi, não. Mas não importa. O que importa é que chegou para mim.
Importa que o movimento espiritual, os céus está preocupado com a minha vida, os céus quer que as promessas de Deus se realizem na minha vida, e os céus conspiram para que eu e você vivamos os propósitos de Deus. Agora, se você ficar na onda errada, na estação errada, o bonde da promessa vai passar e você não vai pegar. Então, pastor, a promessa de Deus vai falhar? Não, às vezes vai pegar teu filho, teu neto, uma geração depois da sua. Porque as promessas de Deus se cumprem. Mas a promessa de Deus não pega desavisado. A gente que não tem compromisso com Ele. Ele cumpre. Mas às vezes vai ser numa outra geração. Sabe? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Faz sentido o que eu estou compartilhando com vocês aqui? Faz sentido? Então creia que você é alvo do amor de Deus. Deus achou a dona Aide hoje. Cadê a senhora, dona Aide? Olha ali. Deus achou a senhora hoje. E não podia esperar nem a palavra, né, dona Aide? Era naquela hora. Era naquela hora. E Deus sabia que ela estava aqui. Deus, era para ela, Deus sabia que ela precisava se sentir abraçada, amada, e ela tá aliviada, irmã Aide? Coração leve. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque Deus não vê a gente como uma massa, Deus nos vê como indivíduos. Imagina você nessa história. Você consegue se imaginar nessa história? Você consegue? Fique em pé comigo. Vem cá, Lucas, me ajuda aqui com a equipe. Você consegue imaginar? Feche seus olhos comigo. Que muitas promessas feitas aos seus pais, aos seus avós, a homens e mulheres de Deus de muitos anos atrás, podem ser achar do seu destino na sua vida hoje. Você já parou para pensar que você faz parte da história da salvação? Da história do mover de Deus na tua família? Se você puder, eu quero te encorajar a em casa, lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e você vai ver que Deus se revelou através de pessoas tão... Raabe, a prostituta. Deus se revelou através de pessoas tão improváveis. Ele cumpriu o propósito dele. E ele vai cumprir o propósito dele na sua vida também. Mas você precisa se perceber alvo da promessa. Fala comigo, eu sou alvo das promessas de Deus. Eu sou alvo das promessas de Deus. Você precisa estar aberto para o como de Deus. E você precisa se envolver num ambiente sobrenatural.